Pessoal, estamos aqui nessa aula prática, mostrando aqui no gráfico, o movimento dos preços, na aula aqui de acumulação e de distribuição, beleza? E aqui nós vamos ver um exemplo, também nós vamos falar de fractal, vamos falar do Wage Wave, vamos ter uma aula mais aprofundada de Wage Wave. Por quê? Porque aqui eu estou no mercado de... Aqui, ó. Estou no mercado de moedas, beleza? É interessante eu falar para vocês que a metodologia, pelo que eu tenho estudado, ela funciona muito bem no mini índice. Isso são duas condições. Uma em relação de fases e a outra em relação em VSA propriamente dito. Estudo de preço e volume mesmo. No estudo de fases, de contexto, de tudo aquilo que a gente conhece, fase preliminar, venda climática, reação automática, que a gente já está chamando de ABC, acumulação, tudo isso, a gente vê muito no índice, a gente consegue identificar no mini índice, a gente consegue identificar aqui nos CFDs, em algumas moedas, em alguns índices, que eu vou passar para vocês, índice de Hong Kong, China, Austrália, Japão, em algumas commodities como prata, ouro também. E agora, em ações americanas, no intraday fica mais difícil, mas quando você consegue colocar ali mais para o diário, semanal, também consegue ficar boa a leitura. Então isso é depois uma questão de garimpo, pessoal, tem que garimpar o mercado para ver essas possíveis entradas. Ok, dada essa introdução, a gente vai falar também de fractal. Sempre que o PDF que vocês têm da parte introdutória de preço e volume, cara, aquilo dali vale ouro. Por quê? A maioria do mercado acontece naquela condição. Eu estava aqui olhando esse mercado aqui, ó, Euro JPY em 1 hora, você consegue ver que aqui, se você já estudou, você sabe que aqui está fazendo o quê? Uma acumulação de mesmo nível. O mercado veio parada preliminar, venda climática, rally automático segundo teste. Fez toda uma fase B, voltou para fazer uma fase C dentro dessa condição e agora está subindo. Fase C, aqui ó, fase C dessa perda, D e E, vai subindo. Precisa ser preciso? Não, mas você precisa entender. Então, esse padrão acontece em vários, né, todos esses tipos de ativos que eu falei. Na maioria das vezes acontece esse padrão. Então, um padrão que você já conhece. Beleza, pessoal? Levando em consideração aqui o Wage Wave no 1 hora, nós temos esse maior volume, que foi um volume excessivo. Porém, aqui a gente não configura, já olhando como um fractal, aqui a gente não vai configurar a venda climática. A venda climática vai ser configurado nessa barra aqui, ó, e não nessa pernada. Até porque essa pernada não é uma pernada completa. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o uso do Wage Wave, apesar que ele ajuda muito, sem dúvida. Vamos ver. Aqui, ó, uma pernada meio que essa pernada aqui, ó. Aqui, se você for ver a pernada, para mim a pernada é uma só. E aqui ele não dá aquela aceleração de venda climática igual essa barra fez. Essa barra não, essa barra ela configura que quebra de sobrevenda. Aqui o mercado ficou sobrevendido, então é diferente a leitura, pessoal. Prestar muita atenção nisso. Então tá. Então a gente tem esse contexto no fractal maior, 1 hora. A gente vai olhar o 15 minutos. Vamos dar o zoom no 15 minutos. E no 15 minutos eu identifiquei essa oportunidade. Pessoal, aqui no 15 minutos é aqui, ó, só essa parte aqui, ó, só essa partezinha que já tem mais de um dia 18, dia 19, dia 20, dia 21. Ó, o que está rolando aqui dentro. Então aqui dentro tem outro estudo do método Wyckoff, tem outro contexto de acumulação. Então esse que é o interessante, você entender o contexto dentro do contexto. Por isso que eu sempre bato na tecla do fractal. Tem gente que não entende, mas esse é o fractal. Vamos fazer um estudo aqui do Wage Wave junto com o volume. Aqui, ó, essa barra aqui de muito volume, está marcada aqui no Better Volume, mas você não vê esse volume todo aqui, ó, no Wage Wave. Depois ele faz uma barra contrária,
essa barra contrária até que entra um volume na compra e o mercado começa a trabalhar de forma lateral. Aqui você consegue traçar alguns pontos, que depois eu vou mostrar para vocês no PDF. Esse daqui vai ser o exemplo do PDF. Então a gente configurou a nossa venda climática e o nosso rally automático. Aqui, ó, nosso rally automático. Aqui, ó, aliás, a venda climática na verdade foi ali, mas a gente pega o fundo do movimento, correto? Venda climática não é só a barra, é o movimento, onde o movimento parou aqui. Então, o fundo do movimento é a venda climática, onde é a compra climática, onde é o rally automático, na inércia, onde o mercado volta na inércia. Então, foi esse topo aqui, ó, me desculpa. Esse topo aqui foi a inércia do movimento. Beleza? Isso aqui é para saber por que eu montei e como que eu montei. Por isso que é uma aula que eu falo que é uma aula prática, não é uma aula que você já está vendo pronto. Feito isso, o mercado começou a trabalhar aqui dentro. O que que nós temos aqui, pessoal? Vamos marcar então, juntos. Você tem, tirando para trás, que você já tem a parada preliminar ali atrás. Vamos só dar um zoom aqui onde poderia ter sido, aqui, ó. Aqui, ó, essa região aqui, ó, esse fundo aqui, ó. Parada preliminar. Aqui foi nossa parada preliminar. O mercado tenta subir, volta a cair. Então aqui a gente tem Selling Climax. Nós temos rally automático. Nós temos o segundo teste, configurando a primeira fase do movimento, pessoal. Ou você pode chamar de ABC. Formou o ABC, o mercado tem que voltar a cair. Se ele acumula, é porque ele acaba de entrar na fase B de mercado, pessoal. Então o mercado entrou na fase B. Quando ele entra na fase B, ele tem vários testes, tanto de fundo quanto de topo. É a hora que o mercado está trocando de mão. Beleza? É a hora da mudança de mão, da mão fraca para a mão forte. Aliás, da mão forte para a mão fraca. Porque o mercado vem caindo no desespero extremo e os grandes bancos estão só comprando para jogar o mercado para cima. Isso aí. Então entrou nessa fase. Dentro dessa fase a gente tem alguns ST. Aqui, ó, você tem ST. Foi teste, ó, vem aqui embaixo no teste. Aqui tem outro ST. Aqui seria um ST do ST também, pode ser, né? Se você considerar esse fundinho, ó, agora você já tem esse fundo, ó. Pode considerar também, você está de olho nele, ó. Poderia ser um Spring do ST anterior. Então vamos botar aqui Spring. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, Spring do ST. Spring do ST. Mercado sobe, faz esse falso rompimento, volta a cair, volta para dentro volta para dentro aqui do trend range, da região de negociação. Depois ele faz um spring novamente aqui, ó, do movimento maior. Ele faz um spring desse movimento aqui, ó, Selling Climax. Ele volta a fazer esse spring. Tem gente acreditando que aqui ainda vai cair. Aqui o mercado, ele tinha força. Vamos fazer essas leituras aqui agora. Mercado, ó, ST sem força em relação aos movimentos anteriores. Aqui o mercado não tem força para subir. Ele faz isso aqui, é basicamente um checkout. Só que não é um checkout dentro do contexto, como eu poderia explicar, não é um checkout do contexto de fundo. Mas isso daqui é um balanço, porque aqui a gente está no 15 minutos. Se alguém está operando aqui, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, com certeza isso daqui identificou um checkout, porque ele tem puxa para cima, puxa para baixo e o cara não sabe se daqui o mercado já vai continuar subindo ou se ele vai cair. Realmente não tem como saber. Isso daqui é para expulsar o curioso do mercado. Beleza, pessoal? Então tá, continua. Então tá, o mercado voltou a cair, fez um ABC para baixo. Aqui você tinha, ó, esse volume alto. Vamos ver onde que começa essa pernada. Vamos ver se foi toda a pernada. Aqui, ó. Toda essa pernada aqui, o mercado não continuou. Depois ele faz essa pernada aqui, ó. Pernada até bonita. Uma pernada bonita e depois não teve força, o mercado caiu. Depois ele cai. Vamos olhar aqui, ó.
perdendo força no movimento também. Então quando chega nessa hora, esse movimento aqui, ó, muita gente pode entrar comprando aqui falando agora vai. Só que o agora vai, ele vai, pum, pega teu stop. Aí depois volta a subir. O movimento que a gente já está cansado de estudar, né, pessoal? Isso aí. Tanto que você vê ó, que essa queda dele ó, não tem volume nenhum, é uma queda sem volume. E depois aqui entra um candle de ignição, aqui entra um candle de ignição ó, com volume tanto vertical quanto o volume do ex. Aqui, ó, entra um volumezinho aqui, ó, nessa subida, e depois o mercado não volta mais. Não sei se vai voltar agora ou não. Beleza, tá, Eduardo, mas onde que você entrou? Então, voltando, aqui configuraria fase C de mercado, sem dúvida, né, que é a fase do teste. Deixa eu tirar aqui para não estragar o desenho. Aqui, ó, fase C de mercado, que é a fase do teste. Fase D, tá indo para a fase E. Pode ser que esse tenha sido o pullback, o backup, né, que ele chama, retrocesso, ou pode ser que ele ainda volte para testar mais e voltar a subir. Ainda não sabemos, mas essa leitura aqui, todo esse contexto já foi feita. Lembrando que agora ele está subindo. Ah, mas ele está subindo com volume menor do que foi aqui. Sim, pessoal, isso daí não tem problema, porque o dinheiro esperto ele quer subir justamente sem espantar ninguém. Ele quer ir só tateando, entendeu? Ele não quer subir de uma vez. Se ele for subir de uma vez, não adianta. Quando ele quer ir de uma vez, na maioria das vezes é porque ele não quer ir. É mais falso, é um movimento mais falso quando é muito volume do que quando é menos volume. Vou prestar atenção nisso. Tá, e onde eu poderia ter dado minhas entradas aqui, Eduardo? Onde que você entrou aqui nessa operação? Então vamos lá. Aqui eu entrei. Aqui atrás. Aqui, ó, quando ele fez, se eu não me engano, eu entrei aqui atrás. Aqui, ó, lembrei, eu entrei aqui, ó, justamente aqui. Foi quando eu entrei. Eu entrei aqui, ó, nesse movimento. E fiquei nele com o stop aqui embaixo. E só que eu entrei e não adicionei posição. Caraca, você entrou bem antes, né? Entrei por causa do contexto que eu tinha visto lá atrás. Para não, até porque a minha entrada a princípio era uma entrada de curto prazo. Eu curto entrar para sair rápido. Só que eu falei, pô, essa daqui eu vou deixar rolar. O stopzinho aqui embaixo de proteção. Então eu aumentei o tamanho do stop. O stop a princípio era aqui. Então eu aumentei o tamanho do stop para aumentar o tamanho do gain. Tem que ser proporcional, né, pessoal? Aí eu tirei meu stop dessa região toda de acumulação para deixar ele andar. Caramba, que besteira que eu fiz aqui. Então vamos lá. Outra entrada que você teria. Aquelas entradas que a gente já conhece. Rompeu. Região de fundo. A gente vai. Vamos colocar aqui o Market Profile para a gente entender também o movimento. Então, região de fundo. Rompeu, é compra. Aqui também tem compra. Aqui tem compra. Aqui nem precisa falar, tem compra. Pessoal, todos esses cortes aqui são compras. E seu stop teria que ser aqui embaixo. Se seu stop está aqui dentro, aqui embaixo. Aqui você teria tomado stop, teria que entrar de novo na operação. Tá, e o alvo? Quem entrou aqui para trás? Alvos. Aqui em cima. Primeiro alvo, né? Lógico, primeiro alvo, dependendo de onde você entrou. Se você entrou aqui onde eu entrei, seu alvo não vai ser ali, até porque o seu stop está 2 vezes maior, quase. Quem entrou aqui embaixo pode ter esse alvo aqui, o cara já saiu fora, ou pode ter o alvo mais acima, vou mostrar para vocês aonde, beleza? Ali, ó. Pô, mas esse alvo aí é ali por quê? Vou mostrar, porque é esse topão aqui, ó. E levando em consideração que eu estou vendo esse movimento, ok, pessoal? Então, olha só como é muito interessante. Esse teste foi referente a esse movimento aqui. Por isso que você tem que olhar o mercado de forma fractal. Esse teste foi em relação a esse teste. Essa entrada não foi a melhor entrada do mundo, porque ficou muito arriscado. Eu poderia ter feito uma segunda entrada ali embaixo, mas eu preferi não deixar porque o risco retorno estava totalmente controlado. Eu entrei com
com um pouquinho a mão aqui bem baixinha, só para fazer o operacional, só para mostrar como é que é, para a gente estar vendo o mercado andar. Tá bom, pessoal? Então é isso aqui. Por coincidência, o mercado está andando, espero que ele ande mais. Agora vamos colocar o Market Profile e depois vamos colocar VWAP móvel para a gente ver, para a gente ir apurando a nossa leitura, né, pessoal? Para a gente ir apurando. Vamos lá. Que é isso que a gente quer fazer aqui. A gente quer melhorar a nossa condição de entrada. Cadê? Aqui, vamos jogar o prisma aqui. 10, está mais do que ótimo, eu acho. Lembrando que... Opa, entrou. Beleza. Pessoal, olha onde a gente tinha. Aqui. Vamos fechar. Olha, a gente tinha onde tinha uma defesa. Pessoal, principal defesa, por isso tem que olhar o fractal. Aqui, ó. Aqui, pessoal, daqui, ó. Por isso que eu botei meu stop aqui embaixo. Olha onde tinha essa defesa. Então, quem teve paciência, achou que o mercado ia vir aqui, sem dúvida, esse foi o melhor ponto de entrada. Que a gente falou no outro vídeo. Quanto mais alinhada, quanto maior o alinhamento do Market Profile, melhor. Então, aqui, ó. As POCs, como é que estão? Aqui embaixo, ó. VAL, outra VAL. Então o mercado simplesmente ficou nessa região de briga aí. Veio caindo sem força e estourou. Então para frente a gente tem pontos importantes que seriam: você tem essa POC, você tem essa POC e tem aquela POC lá. Tá com grana? Faz parcial. Aqui eu acho que já tá 1 para 1, tá 1 para 1. Coloca, sai parcial, sei lá, stop no zero. Isso daqui é individual de cada um, pessoal. Isso aqui não tem como interferir. Isso é um cálculo que você tem que fazer. O que eu posso é sugerir. Tá 1 para 1, sai na metade, stop no zero, sai lá em cima. Ok? Pessoal, eu tive que pausar aqui rapidinho, mas já voltei. Então, agora nós vamos falar, aqui falamos de acumulação, agora vamos falar de distribuição. Para distribuição, eu peguei o euro USD, aquele era euro JPY, esse é o euro USD. Aqui, ó, vamos botar 1 hora. Cadê? Atrás. Aí, pessoal, era para eu ter tirado aqui o... Deixa eu tirar aqui o volume profile, o market profile, só para não atrapalhar na leitura. Depois eu coloco de volta para a gente fazer essa leitura que é melhor. Pessoal, agora a gente está aqui na anatomia de distribuição no euro H1. Eu vou voltar para o gráfico porque ficou ruim para mim poder tirar o market profile e depois precisar colocar. Então eu vou explicar aqui no print que eu já tirei, que eu vou deixar para vocês. Isso daqui é o Word, mas eu vou transformar isso aqui num PDF. E a gente ainda vai estudar isso tudo aqui ainda hoje ainda. Para depois a gente poder... Aqui, ó, que é o exemplo da anatomia da acumulação. E aqui, ó, faltou até eu botar aqui, ó. Euro JPY 15 minutos. Tava até faltando. Beleza? E agora essa condição aqui da distribuição. Então a gente vem de uma parada preliminar, oferta preliminar, H1, mercado fez a compra climática, reação automática, porque é de cima para baixo, faz testes, teste, mercado não faz um uptrust aqui, o mercado faz o SOW, é o que? Sinal de fraqueza. Vamos ver, pessoal, sinal de fraqueza. No H1 é um pouco, não é muito, um pouquinho mais difícil de olhar, porque a gente tem a condição dos volumes assim, ó. Então, o que você pode fazer é traçar essa reta, como eu já disse, você vai nivelar o volume para saber qual é o volume maior, qual é o volume menor, ok? Esses volumes aqui foram maiores, você pode entender, como eu disse,
Não é porque esse volume aqui é maior que aqui foi uma compra climática. A compra climática é no topo, não tem como ser o contrário. Beleza? Mesmo esse volume aqui, ó, sendo um pouquinho menor. O que indica é que o movimento está diminuindo. Depois ele entra nessa fase aqui, ó, fase B de mercado, fase B de mercado, e a fase de C dele já vai ser essa fase aqui, ó. Entra na fase C, fase D e fase E. LPY aqui, ó, já não tinha mais volume na compra, já tinha secado já os compradores, o mercado já estava caindo. Foi dar uma barra de compra, de força, ó, lá embaixo. Se você for esperar isso daqui para operar, ferrou. Se você for esperar isso daqui, depois ele faz um teste nessa barra de força e você acha que aconteceu o que aqui? O mercado continuou caindo? Porque o mercado já está cansado, né, pessoal? Então você tem barras de exaustão, ó, barras de exaustão de movimento. Depois que o mercado já andou isso tudo aqui, você não pode querer esperar aquilo dali para poder querer comprar. Agora vamos para o gráfico para a gente poder olhar isso daqui bem de perto. Vamos lá. Aqui, pessoal, então aconteceu isso, ó. Eu vou botar no 15 para ver se aqui, ó, era aquele movimento ali, ó. Aqui, ó, aqui, mercado, ó, fez o movimento que a gente já conhece, ó, o mercado fez o nosso SOT, que a gente já conhece, barra, SOT de barras, voltou, perdeu força, voltou para testar o teste. Puxa aqui embaixo, teste sem força, pessoal. Por isso que a gente fala que tem que olhar o mercado de forma fractal. Teste sem força, o mercado entrou na fase B de mercado, isso aqui durou alguns dias, dia 7, dia 10, dia 11. Olha só, depois voltou para testar o mesmo topo, ó, voltou para testar. O mercado voltou para testar essa região, o mercado estava brigando ali dentro. Aqui, ó, o mercado deu um checkoutzinho aqui, ó. Esse checkoutzinho provavelmente foi o LPS Y, que é o final de movimento. Então ele chacoalha, o pessoal achar que ele ainda vai subir, só que daqui ele já vem caindo. Vamos prestar atenção agora nos movimentos do Market Profile. Então a gente tinha aqui em cima, vamos lá. Ó, aqui em cima, ó, você tinha. Deixa eu ver se eu consigo marcar. Então vamos lá, você tinha, ó, primeiro ponto, você tinha esse aqui, olha onde o mercado foi testar. VH do movimento principal, depois você tinha esse movimento aqui, o mercado ficou trabalhando ali em cima. Por último, você tinha isso aqui, mas não conta. Mas se você entrou no último movimento, você conseguiu pegar isso aqui, ó, essa entrada, conseguiu identificar esse movimento aqui. Beleza? Ó, tinha aqui embaixo, que era a defesa. Aqui era a nossa reação automática até, era aqui embaixo. Tiveram os testes, o mercado esse dia ficou em um range curto, inoperável. Então você tem que operar o que? Mais próximo daquele topo ali possível. Porque independente de onde você vender, o stop tem que ser acima do topo. Ah, vendi aqui, beleza, seu stop tem que ser lá em cima. Como o mercado de CFD de Forex é um mercado tranquilo, então você pode entrar com menos contratos, você entra ali pingadinho e dá para ficar bem tranquilo. Você não precisa entrar com uma mão pesada de cara, entendeu? Depois o mercado ainda voltou para testar. Se você for considerar só esse movimento, ele fez um uptrust desse movimento, ó. Fez um uptrust desse movimento. Para quem não entende o contexto de mercado, o cara tá olhando só aquilo ali, que ele vai falar, pô, aí, ó, o mercado retomou a tendência de alta. É isso que ele vai falar, o mercado retomou a tendência de alta. Ó, o mercado voltou, tomou a tendência de alta. A tendência era de alta e tomou a tendência de alta. Só que a gente já está na expectativa, sabendo que está trabalhando uma distribuição de mercado. E agora nós vamos falar sobre isso no Word, que depois eu vou transformar em PDF, vou entregar para vocês aí para fazer o download. Já deve estar aí para fazer o downloadzinho. Vamos estudar tudo isso que foi falado aqui. Até agora está sendo, para mim, está sendo muito produtivo. Bem bacana. Pessoal, vamos lá então. Esse aqui é um esquemático da SMI. Quem é SMI? SMI é o Instituto de Mercado Wyckoff. Beleza? Instituto Stock Market. Depois teve esse nome, mas antes era o Instituto do Wyckoff. Isso daí foi onde eu fiz um treinamento e graças a Deus meu nome está lá, porque eu queria ficar junto com os caras lá e saber o que eles aprenderam, o que eles viram, para depois eles replicarem. E eu fui lá querer saber o que era aquilo. Tive que fazer 4 provas, mas deu tudo certo. E a gente aprendeu.
Beleza, pessoal? Então vamos lá. Ó. Anatomia de acumulação e distribuição. Anatomia da acumulação. Primeira coisa que a gente está vendo aqui, ó. A gente já estudou isso? Ah, mas a gente já estudou isso. Tá, mas agora é por isso que é anatomia, porque a gente vai destrinchar o que é cada movimentozinho desse. A gente estudou fase A, B, C, D e E. Agora a gente vai estudar o que é parada preliminar. Por que tem a parada preliminar? Então tá tudo escrito aqui e você vai guardar, depois você vai decorar ou não vai precisar mais usar, mas é bom guardar. Vamos lá. Ponto 1, na fase de acumulação. Vamos lá. Onda, Wyckoff Chart of Accumulation. Vamos lá. Ponto 1, PS. O que é PS, pessoal? Parada preliminar ou suporte preliminar, onde compras substanciais começam a fornecer apoio pronunciado após um prolongado movimento de baixa. O que ele quer dizer? É que o mercado já vem caindo um certo tempo e ele começa a dar uma freada, o mercado começa a frear. Aumenta o volume e o spread de preços aumenta o volume e o spread de preços aumenta também, sinalizando que o movimento descendente pode estar se aproximando do fim. Então começa a dar aquelas puxadas assim, o mercado é meio, ele entra no desespero, né? Começa a dar aquelas puxadas e a gente fala, caraca, mano, agora que vai, mas é justamente ao contrário. 2. O ponto em que o aumento da disseminação e a pressão da venda geralmente chegam ao clímax é a venda pesada ou em pânico pelo público está sendo absorvida por interesses profissionais maiores em um fundo ou perto dele. Então o que ele quer dizer? Ele quer dizer que o desespero extremo chega na venda climática, lembrando que podem haver anomalias. Um exemplo era o euro, que eu acabei de mostrar, que você teve um maior volume, onde a gente considera parada preliminar, e um menor volume na oferta preliminar e um maior volume na compra climática, um menor volume na compra climática. Isso daí é uma anomalia. Por geral, de condição, ocorre ao contrário, como ele está explicando aqui. No caso aqui, a venda climática, né? A venda climática sempre vai estar com maior volume do que a parada preliminar. Entendeu, pessoal? Então vamos lá. Muitas vezes o preço chegará bem abaixo da mínima de uma selling climax, refletindo a compra por esses grandes interesses. Então é a hora que o preço realmente despenca. Se você tem coloração de barra, a barra fica vermelha, e se você tem o volume ali marcado na horizontal, você vê que o volume ele também dispara. Pelo menos uma barra vai indicar esse movimento, porque você pode ter uma barra muito grande que indica essa compra ou essa venda climática, no caso a venda climática, e depois seguido de algumas barras que indicam o nosso SOT, que é encurtamento de fechamento. O mercado vai fechando mais curtinho ali, que a gente viu no estudo de VSA. Beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade. O que ocorre porque o AR agora, rally automático. O que ocorre é que porque a intensa pressão de venda diminuiu muito a intensa pressão de venda. Chegou ali num ponto, não tinha mais vendedor. Uma onda de compra finalmente empurra os preços para cima. Isso é ainda mais alimentado pelo stop loss dos vendidos. O que acontece? O pessoal começou a vender atrasado, cara. O cara começou a vender atrasado e o cara que já quer botar o mercado para cima, se posicionar, trancar a posição na parte compradora, ele já dá aquela puxada do mercado para cima. Então ali já aciona um monte de stop de uma vez. É onde acontece o rally automático. De uma vez só o mercado volta na inércia. Do jeito que vem ele já volta. A alta desse rally ajudará a definir o limite superior de uma acumulação, trend range. Então, onde a gente começa a marcar o nosso trend range ou região de negociação? Fundo do selling climax e o topo do rally automático. Pronto, está traçado o nosso trend range. Depois a gente vai acompanhar para ver o que vai acontecer. Beleza, pessoal? Vamos lá. 4. É o local onde o preço revisita a área de selling climax para testar o equilíbrio de oferta e demanda desses níveis. Se um fundo for confirmado, o volume e os spread de preços deverão ser significativamente reduzidos à medida que o mercado se aproxima do suporte na área do selling climax. É comum ter vários segundo testes após um selling climax.
o que ele está dizendo? O que eu falei antes. Aliás, eu não falei antes não, estou confundindo aqui com outro vídeo. O que eu vou falar agora então, se você não escutou. Parada preliminar, venda climática. Rally automático. O mercado cai. Quando ele cai, ele vem para fazer esse teste. Se o mercado voltar a cair com muita força, é porque tem muito vendedor ainda no comando. Então desconfigura a nossa venda climática. Nossa venda climática vira uma parada preliminar. E assim, subjetivamente, desculpa pessoal, até firmar o fundo do mercado. O que acontece? Quando faz o segundo teste e configura que não tem mais vendedores ali, o mercado, opa, deu uma respirada, pronto, parou. Agora é fazer a de mercado. É isso que ele está falando para a gente, pessoal. Ponto 5. Ponto 5 é o teste do teste da venda climática. Pode ocorrer ou não. Lembrando que nossos estudos, quando você está vendo ali, a gente está vendo um W, mas aquela venda climática ali, ela é um V. Então você pode ter V, você pode ter um V ou 3 Ws. Como são os Ws? W de mesmo nível, W de nível menor, W de nível maior. Beleza, pessoal? Então, bem claro, até ali a leitura é bem tranquila. 6 e 7, o mercado entra na fase C e começa a trabalhar dentro dessa faixa de preço. Então, 6 e 7, desculpa, 6 e 7 o mercado está fazendo teste. No 7 ali ele fez um teste no fundo e no outro ele fez um teste no topo. Porém, aquele 7 ali, ele pode configurar um spring bem tranquilamente. Ele botou o spring aqui no 8, mas aquele 7 ali também é um spring, tá pessoal? Lembrando que isso daqui é a informação que eu peguei do Wyckoff Analytics junto com o Instituto. Então são várias informações verídicas, eu não inventei nada que está aqui. Mas eu te falo com clareza que o 7 ali, ele pode ser um spring. Quando ele fala de spring e ele fala de teste, são movimentos que são no mesmo nível da venda climática ou pode ser um nível abaixo, ok? Tanto que ele chamou ali de segundo teste e o 4 ele chama de segundo teste também. Então são testes, mas ali aqui eu considero um spring, tá bom? E o 8 é spring do spring. Isso não é difícil de entender não, até porque se você entender tudo isso como teste de oferta também é bem tranquilo. 8 pode ser spring ou checkout. É como nós não temos volume ali, mas ele pode ser um spring ou checkout. Beleza, então a gente poderia ter o 7 como spring e o 8 como checkout, porque o checkout ele é caracterizado como um volume muito grande, ok? Mas eu não vou falar por mim, eu vou falar o que está escrito aqui, que fica melhor, porque por mim eu já falei no outro vídeo. Vamos lá. Geralmente ocorrem tarde, dentro de um trend range, no caso nível de negociação, e permite que os players dominantes da ação façam um teste definitivo da oferta disponível antes de uma campanha se desdobrar. Então eles dão aquela chacoalhada firme para saber se tem mais alguém na mangueira, derruba todas as mangas para saber se tem mais alguém ali para poder subir. Beleza? Um spring leva o preço para baixo da trend range e em seguida reverte para fechar dentro da faixa de negociação. Essa ação permite que os grandes interesses indiquem o público sobre a direção da tendência futura e adquiram ações adicionais a preços mais baratos. Então, quando você consegue identificar que o mercado fez um spring ou um checkout e você consegue entrar junto com os grandes players, entrar junto com o homem composto, você consegue comprar o seu ativo num preço muito bom. É o melhor ponto para comprar, tanto que a metodologia fala. Melhores pontos de compra são fase C e fase D de mercado, beleza? Você pode antecipar, você pode fazer scalp, você pode fazer scalp em segundo teste, quando você observar, não tem problema. Mas para quem vai levar, ou para quem é mais cauteloso, só entrar em spring de teste da fase C já está bem tranquilo. Ok? Só que não é sempre que acontece, porque tem um contexto de mercado. A gente tem que esperar toda essa formação. Por isso que às vezes a gente já vê um spring, já vê uma compra climática, já quer entrar contra na compra climática, já quer entrar contra na venda climática, no teste da venda climática, da compra climática. Às vezes a gente toma um risco maior para não ficar esperando só a fase C propriamente dita, pessoal, tá bom? E esse curso é para isso mesmo, o treinamento é para vocês saberem todos os pontos de entrada e sempre sabendo o que está fazendo. Ah, deu errado. Tá, mas eu sabia que eu entrei aqui, fiz merda. Pronto, é isso aí.
Continuando. Essa ação permite que os grandes interesses públicos, já falei, a direção de interesse mais barata, um checkout terminal no final de uma acumulação, trend range é como um spring com muito volume, que eu acabei de falar. O checkout, ele sempre vai ter muito volume, pessoal, sempre. É o 8 aqui, ó, vamos lá, 8. 8, beleza? Aqui, ó, 8. Aí tem o 9, vamos ver o que fala aqui do 9. O 9 é um avanço imediato referente ao checkout ou spring. É como se fosse uma, vamos se dizer, como se fosse um movimento de inércia. Não chega a ser um rally automático. É um rally, porque é de baixo para cima, é um rally. Porém, é um movimento bem fraco. Podendo ser ou não, porque se fizer o W, igual aqui, ó, ali teve o teste do checkout. Se não tiver, ele vai direto. Se tiver, ele é o 8. Beleza? Ali ele só está falando isso no sentido do teste do suporte que virou resistência. Então ele foi testar aquela resistência ali. Eu botei 10 duas vezes. Vamos ver que besteira que eu fiz. 8. Não, o 10 é o teste do spring e do checkout. Beleza? Os grandes operadores sempre testam o mercado quanto ao fornecimento em toda a extensão da faixa de negociação, trend range. Por exemplo, segundo testes e springs, é o que eu estou falando. Então são 3 tipos de testes para 3 Vs, 3 Ws no caso, se for fundo, para um V. E em pontos chaves, durante um avanço de preço. Se uma oferta considerável surgir em um teste, o mercado muitas vezes não está pronto para seguir a nova direção. Um spring é frequentemente seguido por um ou mais testes. Um teste bem sucedido, indicando que futuro aumento dos preços se seguirão, normalmente faz com que um menor volume seja menor em menor volume. Cara, isso aqui, essa tradução aqui está errada, depois eu vou corrigir. O que ele quer dizer? Faz com que um teste referente ao spring seja no menor volume. É isso que ele quer dizer ali. Vamos corrigir. Aumentarão, seguirão o preço. Normalmente faz com que um menor volume faz com que, vou botar aqui, ó, aqui, um volume seja menor, seja menor que o volume anterior. Ponto, pessoal, beleza? Vamos lá, 11:13. 11:13. Então, o spring a gente sabe que é na fase C. 11:13 ele está falando do SOS. O que é o SOS? Vamos lá. Um avanço de preços no aumento do spread e volume relativamente maior. É quando o mercado engata a marcha e fala, agora a gente vai subir. Então, dá essa puxada, é o aumento dos preços. Fazer um pullback, ou um retrocesso, ou um backup, você chama do jeito que você achar melhor. O retrocesso é uma LPS, que significa um recuo para um suporte que anteriormente era resistência, o que a gente acabou de falar. Em menor dispersão e volume. Então, sobe com força, cai sem força. Sobe com força, cai sem força. Em alguns gráficos pode haver mais... Pessoal, engoli barriga aqui, foi mal. Um avanço de preço, 11:13. Um avanço de preço no aumento do spread e volume relativamente maior. Muitas vezes o SOS ocorre após um spring, validando a interpretação da análise da ação anterior. Desculpa, pessoal. O que ele quer dizer? Quando o SOS segue, quer dizer que você estava certo em relação ao seu spring ou seu checkout aqui, tá bom, pessoal? É isso que ele está falando, desculpa. Então o mercado puxa com força. Aqui, ó, testou, mercado puxou, boom, SOS. Porém, na fase B de mercado a gente não leva em consideração. A gente fica esperando o mercado montar toda a estrutura. 12:14, aí sim, é um último ponto de apoio, porque é o LPS, isso aí. Último ponto de apoio, o ponto abaixo de uma reação ou recuo após um SOS. É o pullback, retrocesso que eu acabei de falar, ou backup.
com menor volume. Em alguns gráficos pode haver mais de um LPS. O mercado pode ficar testando aqui, ó. Vamos lá. O mercado pode ficar testando, criar um novo trend rangezinho aqui, ó, para depois ele subir. Isso é bem comum, acontece bastante. Então, pessoal, está aqui o esquemático do nossa anatomia de acumulação. Agora vamos ver a anatomia de distribuição, beleza? Anatomia de distribuição, nós temos um PSY, que é a oferta preliminar. Vendas começam a fornecer um pronunciado de resistência após o movimento para cima. Volume, spread pode aumentar e sinalizar que o movimento de alta pode estar terminando em um futuro próximo. O que ele quer dizer? É que começa a aumentar, é a mesma coisa, começa a aumentar os spreads, os volumes vão ganhando gaps, vão sendo gapados, às vezes gapados, né, ou não, mas eles vão ganhando espaço, porém com mais resistência, onde vai se formando o nosso SOT. Os topos vão se encurtando, tá bom, pessoal? BC, esse é um ponto em qual a força da compra climática é muitas vezes caracterizada por gaps, que eu acabei de falar. Gap você vai ver muito em ações. Ações costuma ter gap. Se for e como a origem do método todo era em ações, pelo menos a maior história que eu leio, eram sobre ações, então você vai ver muito desses gaps. E gap, você sabe que o mercado de ação tem muito gap. Agora, mercado futuro, mercado de CFD não tem muito gap não, tá bom, pessoal? Isso daqui é mais para ação mesmo. Forex não tem gap, até porque é o mercado 24 horas como vai ter gap. Muito difícil. Vamos lá. Mas tem as puxadas, né? O mercado puxa com força, só para você ficar esperto aí. Este é um ponto em qual a força de compra climática é muitas vezes caracterizado por gap, alto spread e alto volume e velocidade no preço. A grande demanda do público sai sendo preenchido por interesses profissionais maiores a preços perto de um topo. Este evento frequentemente ocorre em boas notícias ou em aparente resposta a ganhos estelares. Isso aí, pessoal. O que ele quer dizer? Quer dizer que comprador, mercado, está na euforia máxima, todo mundo está comprando, a notícia sai justamente para fazer o espertalhão ali achar que está tudo bom, o mercado vai para a lua, e o que você faz? Você vai lá e compra também. Então, quando todo mundo está comprando, os grandes players estão só absorvendo, estão abafando o preço. Tudo que o pessoal está comprando, eles estão segurando. A gente viu um exemplo desse também lá atrás, no comecinho do curso, por isso que eu vou falar a primeira vez aqui sobre isso. O ideal é que você veja esse treinamento várias vezes. Sempre esteja vendo, porque talvez você vai observar alguma coisa que deixou passar batido. Então, a repetição faz você sempre estar melhor. E é isso aí. Então, o mercado está subindo o volume, mas o mercado não desloca. Causa e efeito, não, esforço versus resultado. Muito esforço e pouco resultado. Isso acontece bastante. Vamos lá, o 3. Com a compra urgente praticamente esgotada e a oferta pesada continua, porque o pessoal está vendendo, absorvendo tudo. Uma reação automática segue ao BC, Buy Climax. A baixa dessa liquidez ajuda a definir o limite inferior da faixa de negociação e distribuição. Então, de forma oposta e similar à acumulação, Buy Climax, você vai marcar o topo do range e a reação automática você vai marcar o fundo do range. O que passar acima do Buy Climax é upthrust, o que passar abaixo do AR é fraqueza, SOW. Vamos lá. 4. Qual é o 4? 4 é testezinho ali de topo. Apesar que é o teste, né? Compra climática, venda climática, teste, falando nosso ABC. Revisões de preço na área da compra climática para testar o equilíbrio da oferta e demanda. Como a gente disse, o mercado sempre faz um teste, seja de oferta ou seja de demanda, para saber se tem comprador ou vendedor naquele ponto, nesse nível de preço. Se o topo for confirmado, a oferta será maior que a demanda, então vai entrar vendedor. Volume e propagação deve diminuir à medida que o mercado se aproxima
a área de resistência criada pela compra climática. Testes secundários de demanda ocorrem múltiplas vezes que o TR se desenrole. Então a gente entra na fase B de mercado e começa a ter muito teste. Porque a fase B, como a gente está falando, o dinheiro troca de mão da fase A para a fase até a fase C, D e E. Mas aonde troca, o dinheiro troca de mão é na fase B. É ali que o pessoal vai comprando, ou vai vendendo, e a mão forte troca de mão com a mão fraca. Beleza, pessoal? Isso aí, vamos lá. 5 é o teste do teste. Aqui, ó. Teste do teste. É 5. Vamos ver o que está escrito. Teste do teste, às vezes não tem, como eu falei, às vezes pode ser um V. Pode ser em níveis mais altos ou mais baixos, como eu já falei. Mesmo nível mais baixo, nível mais alto. 6 e o 10 é o SOW. Então o 6 e o 10 é o SOW, quer dizer fraqueza. Vamos lá. Abaixo do nível da reação automática, geralmente ocorrerá o aumento da propagação e volume. Oferta e demanda. Oferta e demanda vai continuar brigando nesses pontos, mas a demanda é dominante o suficiente para levar os preços para o topo ou para dentro novamente do trend range. E o que ele está falando? São aqueles falsos rompimentos que você fala agora vai cair e o mercado volta a subir de novo. Então ele está falando do SOW. E o mercado fica pegando liquidez, às vezes por segundos, minutos, horas, semanas e dias. Beleza? Isso aí. 7. O 7 não ficou um uptrust muito claro, mas a ideia é que você entenda. Aqui, ó. Ei, caramba, está aqui ainda? Desculpa, pessoal. Aqui, ó. Não sei se foi, mas aqui vai ser como se tivesse ido. Vamos considerar que ele fez esse movimento aqui, ó. Beleza, pessoal? Para a gente configurar o uptrust. Então, o mercadinho 7 passou. Vamos lá. Em uma distribuição de uma faixa de negociação, o uptrust ocorre quando o rally de negociação vai acima do nível da compra climática e subsequentemente cai, geralmente de imediato. Às vezes vai, faz o testezinho e cai. Às vezes tem um teste, pessoal. Tem que lembrar disso. Cai de volta ao intervalo de negociação. O TAD não tem, que é o último ponto, seria um checkout. Esse TAD seria um checkout. Ele seria um checkout da distribuição. Um exemplo. O mercado veio, fez isso aqui, ó. Ele faz isso aqui, ó. O pessoal agora vai subir, só que ele vem, brum, cai. Isso aqui seria um TAD. Beleza? Foi a última vez que ele fez aquele ponto. E depois aqui um LPSY. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos ler o que significa isso. Quando ele ocorre e por que ele ocorre. Semelhante ao spring ou checkout, em uma região de negociação de acumulação, um UTAD pode ocorrer tarde, no caso que ele fala tarde, é no final de uma distribuição, em uma falsa fuga, acima da linha de resistência superior do trend range, orquestrada por interesses dominantes para fornecer uma medida mais definitiva da demanda remanescente, ok? Então, eles induzem o último pessoal ali que está querendo comprar e depois já sabe o que acontece, né? Empurra todo mundo para baixo, é isso aí. Mesma coisa do checkout. 8 e 9. Então, 8 e 9 são condição mesmo da fase B. Vamos ver aqui, ó. O preço está trabalhando dentro do range cumprindo a fase B, ele não tem muito o que se falar. 11 e 13. Após o UTAD ou MSOW, que nós vamos falar mais à frente, uma tentativa de rally sem sucesso com spreads estreitos e baixo volume mostra a dificuldade que o mercado está tendo em subir. Então, no caso, é o famoso pullback dentro do range, entendeu? Um pullback dentro do range, o último ponto de oferta, é a última parada dele. O volume pode ser leve ou pesado, mostrando fraca demanda ou oferta substancial. LPSY podem ser considerados como teste de balanço de demanda e oferta. Então ele vai fazendo
esse pullbackzinho dentro da distribuição para poder cair, para testar, né? Ele vai testando o movimento. E representam as últimas ondas de distribuição antes da tendência de baixa começar. Pode haver vários LPS Y em um trend range, beleza? Antes do mercado cair de uma vez, pode ter esses testes. Então, o que eu falo para você fazer? Pega um monte de gráfico, pega um monte de tempo gráfico diferente e começa a procurar isso no gráfico. Na aula que eu fizer de estudo de caso, eu vou mostrar para vocês como eu quero que vocês mandem para mim os estudos de caso para a gente poder estudar, beleza, pessoal? Vamos lá. 12 eu marquei como break do ICE porque ele pode ser o 12, pode ser duas coisas. Eu marquei como a quebra do gelo porque a perda, na acumulação nós temos o Jump Off the Creek e aqui é o exemplo oposto, beleza? Mas pode ser o MSOW, mas vamos lá. Quando o mercado perde o PSSY, já configura na fase D de mercado, é um sinal muito importante. Escrevi errado. Impor. Importante de fraqueza, em alguns casos podemos considerar como MSOW. O que é isso? É fraqueza majoritária, a hora que BUM! O mercado vai cair de uma vez, beleza, pessoal? Então vamos lá. MSOW, grande sinal de fraqueza, acabei de falar. Uma queda pode ser pronunciada abaixo da baixa do trend range. Resumindo, o mercado vai cair de uma vez. Agora ele não volta mais. Não é o SOW, é o MSOW. Provavelmente será seguido por, geralmente sem sucesso, uma volta acima dela. No caso, é aquele pullbackzinho já morto, já induzindo já o mercado a cair. O pessoal ainda acredita que vai comprar. Ou às vezes o grande player dá essa induzida para falar assim, pessoal, o mercado ainda vai subir. Só que ele mesmo já vem na contramão dele empurrando o preço para baixo. Seguindo o MSOW, MSOW é análogo ao pullback. Aliás, desculpa pessoal, o LPSY seguindo um MSOW é análogo a um pullback em um acúmulo de trend range. Então, resumindo, o pullback, o backup na acumulação é a mesma coisa que o nosso LPSY em uma fraqueza majoritária, ok? Muitas vezes representa um bom lugar para iniciar posição de venda ou adicionar posições. Se você ainda não entrou vendido na operação, você começa a vender ali, ou se você já está vendido desde a fase C do teste do uptrust, você coloca mais posições aí para quem faz operações mais largas, com range mais largo, beleza, pessoal? Então é isso aí. Aqui embaixo nós temos a anatomia da acumulação no euro JPY de 15 minutos, pequeno exemplo. E aqui embaixo nós temos a anatomia de uma distribuição no euro USD H1, pequeno exemplo também, levando em consideração aqui já o Wave. Nós vamos falar muito sobre isso. Beleza, pessoal? Então essa aula era sobre isso. Daqui a pouco eu vou voltar com uma outra aula mais rápida, só para mostrar redistribuição e reacumulação. Mas como essa aula aqui já ficou bem grande, extensa, eu vou parar por aqui. Valeu, pessoal? Então, isso aí.